pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio no podcast Na Rede com Gil, apresentado por Hair. No episódio de hoje temos a técnica Dani Berto. Dani, se apresenta aí pra gente. Oi, gente, tudo bom? Sou Daniela Berto, né? Fui ex-atleta de vôlei. E aí, depois de um tempo aí fora do voleibol, para cuidar dos meus filhos, eu resolvi voltar na aventura aí do voleibol e ser técnica. Então, já tô na quadra aí de volta, eu tenho uns 6, 7 anos. Nossa, como bastante. técnica. É bem legal. E você, vamos começar falando então você como atleta. Como que foi? Como surgiu esse desejo de começar a jogar vôlei? Na verdade, assim, meu pai jogava basquete. E aí, eu queria jogar basquete. Eu queria basquete. E não tinha basquete feminino, né? Antigamente era muito raro ter. E era no Juventus, né? Eu morava em frente ao Juventus, meu pai jogava lá, meu irmão já começou a jogar basquete. E aí, eu queria. E aí, só tinha escolinha de vôlei. E aí, eu acabei indo pro vôlei e me apaixonei pelo vôlei. Eu tinha 7 anos quando eu comecei. Era uma pirralhinha, né? Assim, nossa, pequenininha. Porque eu ficava lá atrás do meu pai. E aí, comecei a ir pro vôlei e comecei a gostar, começou do nada a dar tudo muito certo, né? E aí fui seguindo. Você tem quanto de altura, Dani? 1,80. 1,80. Então, a família toda é alta. É alta. Se você não tá lembrando, no episódio anterior foi da Aninha Berto, que é a filha dela, gente. Então, a gente tá entrevistando aqui as pessoas da família. E quando você começou a jogar, você começou, tipo, escolinha, foi indo pra time? Como foi? Eu comecei na escolinha, né? Bem escolinha mesmo. E aí, um dia, eu era super novinha, um técnico do pré-mirim falou assim pra mim, nossa, mas... Ó, eu acho que eu quero te federar, né? Nossa. Que já falava em federar daquela época. E aí chamou meus pais para conversar, porque eu era muito nova. Ela falou, ela quase não vai jogar, mas, poxa, ela tem condição, ela tem que ir. Que era o Kaká, né? Meu técnico na época. Nossa. E aí eu fui federada e aí comecei no Juventus. Eu fiquei anos no Juventus, só saí quando acabou, né? Eu sempre tinha convites para ir para outros lugares, mas como eu morava em frente, minha mãe era professora. Meu pai era de esporte, minha mãe falou, ela tem que ficar perto de casa, ela tem que estudar, ela tem que estudar. E aí eu fui ficando. Aí quando acabou o Juventus, que eu fui pro São Caetano. E aí eu comecei, aí já estava um pouco mais velha, né, com 16, 17 anos, que eu comecei a sair um pouquinho do bairro, né? Nossa, então você também jogou em São Caetano. Também. Igual a Ana, que legal. Sim. E daí você foi pro São Caetano e você ficou no adulto lá também ou não? Você então, não, do São Caetano quando meu pai faleceu, eu acabei fui pro Pinheiros, porque minha prima jogava lá, e aí meu tio e minha mãe acharam melhor eu estar mais perto da família naquele momento, né? Assim, então, eu acabei indo pro Pinheiros, mas pelo destino, quando passou 1, 2 anos, eu voltei para São Caetano. Nossa, que era legal. perto de casa, era onde eu gostava de estar lá, né? Tinha minhas amigas que cresceram comigo, jogando lá, e eu acabei voltando para São Caetano também. Então, foi bem legal. E você nas quadras, você jogava de ponteira? De ponteira. Como que era, assim? Você tinha nervosismo? Você sempre foi tranquila? Eu sempre fui tranquila também. Eu acho que, né, vendo o podcast da Ana, eu acho que eu também sempre fui uma pessoa tranquila para jogar. Eu acho que quando foi no adulto, que a pressão era um pouquinho, assim, né, um pouquinho mais forte, e eu tinha um pouquinho mais de tensão para jogar. Mas quando eu tava dentro de quadra, eu era uma pessoa relativamente calma, assim. Eu era muito... No treino, eu acho que eu cobrava muito todo mundo, isso eu acho que é um defeito que eu tinha, porque eu queria estar sempre ganhando, eu estava sempre meio... Então, eu cobrava muito durante o treino, assim, se eu estava no time reserva, né, assim, eu queria ganhar do titular, eu queria estar sempre... Então, mas eu era uma pessoa tranquila, relativamente, assim, no geral, tranquila. Você tinha mais um espírito de líder, Isso, né? Você era capitã? Chegou a ser capitã? Muitas vezes, assim, durante muitos anos. Na base, eu sempre fui capitã, né, depois, mais velha, já não, né, já não fui. E depois no São Caetano até que categoria? Eu fui até era o juvenil, primeiro ano de juvenil, né, que a gente fala. Aí eu ia parar de jogar, na verdade. Eu achei que eu queria estudar, entrei em nutrição pela São Camilo, na época, e antigamente a gente não tinha online, não tinha semestral, era anual, era tudo... Quando eu já tinha feito essa opção em parar, né, de jogar e estudar, tinha entrado na faculdade e tudo... o BCN me chamou. Era o primeiro ano do BCN em Osasco, né? Que hoje é o Osasco, mas foi o primeiro ano. Era o BCN na época e era o que comandava lá. E a gente estava saindo do Guarujá para ir para Osasco, o time, né? E aí eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro, eu tenho que tomar uma decisão. Só que para eu estudar, eu tinha que trabalhar. Né? Então, não tinha jeito. Aí eu falei, então eu vou continuar jogando mais um pouquinho. E aí foi meu primeiro ano de adulto
também no BCN, eles montaram o juvenil, que ainda não tinha, né? Então, eu já estava no juvenil, completando o adulto. Dobrando também. E aí era um timaço, era um primeiro ano de adulto que tinha Márcia Fu, Ilma... tinha, assim, as tops, né? Então, foi desafiador aquele ano pra gente, porque era tudo muito diferente do que a gente estava acostumado, assim. Mas foi bem legal, bem legal. Que legal. E você chegou a ser campeã esse ano? Esse ano a gente foi campeão paulista e vice na Superliga. Nossa, muito legal. O primeiro ano já começa ganhando. Que legal. E aí, depois, você ficou quanto tempo nesse time? Eu fiquei 3 anos, e aí eu fui pra Uniban. Eu fui pra Uniban, aí a gente foi campeã na Superliga, que também foi um time... Eu era nova ainda, né? Eu tinha 21 anos ainda nessa época, né? E a gente foi campeão da Superliga, que também era um baita timaço, assim, né? E nesse time, fui quando começou líbero, aí eu joguei um pouquinho de líbero também. Eu era atacante, mas eu joguei um pouquinho de líbero. E a gente foi campeão também. Aí dali da Uniban acabou, né? Montou um ano e acabou. Aí eu já fui pra Macaé, Campos. Aí quando eu casei, eu fui pro Rexona, que era em Curitiba, na época do Bernardinho, né? Então, eu rodei bastante aí pelo voleibol. E você foi campeã paulista 3 vezes, mas você também foi campeã carioca, você falou? Então, quando eu fui pro Rexona, eles jogavam um campeonato carioca. Era no Paraná, né? Só que como a comissão técnica toda era do Rio, então a gente participava do campeonato carioca, né? Olha, algumas fotos do atleta, do que BCN, legal. Quando eu fui pra lá. Eu era novinha ainda, tá vendo? Tinha uma carinha de bebê, né? Agora... Número 15. Tem algum significado ou não? Não, porque eu era número 5, sempre, assim... Eu sempre joguei com a número 5 por causa do meu pai, né? Meu pai jogava com a 5 no basquete. E eu comecei com a 2, porque tinha uma menina que levantava, que jogava, né? Quando eu era escolinha, eu via aquela menina... E eu queria ser 2 por causa dela. Só que aí nunca tinha, porque ela tava... Quando eu já comecei a chegar junto, ela era 2, eu tinha que escolher. Aí eu fui pra 5 por causa do meu pai. Só que aí eu sempre era mais nova. E aí eu ficava com o que sobrou. Aí o 15 ficou o 5 ali, né? Pertinho. Nossa, então, verdade. por isso que eu fiquei com o 15, porque era o mais próximo do 5, da minha cabeça, né? Na época. Sim, mas tem essa regra, né? Quando você chega no time, quem é da casa escolhe, quem chegou depois escolhe. Exatamente. E aí eu fui com o número que ia sobrando, e pra mim eu fazer essa relação aí com 5 e 15, né? Legal. E a Ana também é 5, né? Ana é 5 também. Então foi pegando aí da família. Que legal. E daí, você viajou muito, assim, você já mudou bastante de time, mas você chegou a jogar a Seleção Paulista, brasileira? Como é que foi? Sim, Seleção Paulista eu peguei a base inteira, né? A gente jogava em Guaratuba, a gente viajava, assim, pelo Brasil bastante. No Nordeste, tinha muito campeonato em João Pessoa, tinha muita coisa, assim, no Nordeste. Eles levavam os campeonatos pra lá antigamente, então a gente ia bastante. Aqui, a gente ficou em Recife, quando a gente estava pelo BT, né? A gente ficou 1 mês e meio, lá em Recife, fazendo preparação, né, para o campeonato também, porque o Josenildo, técnico, ele era de lá. E aí ele arrumou pra gente ficar no Sport de Recife. Então a gente viajou bastante. Aí, pela seleção brasileira, fui pra Polônia, Alemanha. Eu brinco que eu viajei bastante, mas não conheço nada, só hotel e quadra, né? Nossa, você foi pra quais países, então? Polônia, Alemanha, Itália, Uruguai, Paraguai. Nossa, sul-americanos, né? Chile, Peru, assim, que perto foi bastante. Foi Deu bastante pra conhecer. Conhecer não, que eu falo, aeroporto, hotel e... que a gente não podia. Hoje em dia, acho que eles são mais flexíveis, né? Nessa parte das meninas saírem e tal. Antigamente, a gente não podia. Era hotel, quadra, hotel e não... tipo, tudo concentração? Tudo concentração. A gente não tinha... Não sei, acho que também não tinha celular, não tinha comunicação, né? Então, tudo era mais difícil antigamente, né? Sim. E daí, você foi como atleta até qual ano, mais ou menos, assim, tipo... Eu parei em 2005, quando eu falei eu quero ter filho. Que aí foi quando eu engravidei da Ana. Isso, eu fui até 2005, eu jogava pelo Brasil Telecom, em Brasília. E aí, quando acabou em maio, eu falei, não, chega, eu vou... essa é a foto da seleção brasileira. Ai, que legal. Aí a gente já tava... a gente tava aqui na ponta, né? Eu tô aqui na ponta, Então, que legal. A Valeuska, lembra da Valeuska? A Elisângela, a Raquel. Que legal. Atletas que estão, né, que jogaram bastante tempo. A Érica estava nessa seleção também, ela não tá aí na foto, mas ela estava. Foi o ano até que descobriram um problema dela, lá na Polônia ainda foi, quando ela fez o teste lá, foi que foi descoberto lá que ela tinha um problema, que ela tinha que operar. Então foi nessa época aí. E como que foi, assim, representar seu país em vários países? Como que foi esse campeonato? Então, esse campeonato foi um pouco... Esse em específico foi ruim, né? Porque, assim, como teve a descoberta dela, tudo, então a gente abalou, a gente nem classificou. Foi um campeonato muito ruim, né? Ficou todo mundo bem abalado, assim. Então, não teve muito... Mas, assim, é gratificante você estar representando seu país, né? Eu acho que
todo mundo acho que é o sonho de todo mundo, né? O sonho de todo atleta. E eu demorei para realizar esse sonho, né? Eu tive fui cortada. Acho que todo mundo passa por isso, né? Sim, eu era baixa como atacante e nessa seleção eu fui levantando. Ó, eu já fiz tudo. Eu brinco que eu fiz de tudo um pouco, né? Eu sempre, atacante, eu era baixa, eu sempre era convocada e era cortada, era convocada e era cortada. E aí, um dia eles falaram assim, você vai levantar. Aí eu até olhei e falei, nossa, né? Que loucura, né? Mas enfim, deu certo. Fui como levantadora e deu tudo certo. E depois você continuou como levantadora não, ou voltei não? Pro clube, eu fui atacar, voltei pro clube e fui atacar. Legal. E aí, então, você foi até 2005, teve a Ana, depois teve outro filho. Tive o Gui, em 2008, o Gui nasceu, a Ana nasceu em 2006, ele em 2008. E aí, quando eu parei, eu falei, eu nunca mais quero ver vôlei na minha vida. A gente para sem, nunca mais, não quero academia, não quero nada. Sabe aquela coisa, né, que você, né? E aí, quando a Ana começou, eu quero jogar vôlei, eu quero jogar vôlei, eu quero jogar vôlei. Então, não vai, vai fazer balé, vai fazer ginástica, vai fazer... Quando ela realmente foi pro vôlei, você começa a voltar a sentir aquela coisinha, né, no coração, assim. E, poxa, eu gostaria de ensinar, sabe, assim, eu acho que o que eu aprendi, eu gostaria de passar. E aí eu fui estudar, porque assim, como eu comecei nutrição, parei. Comecei educação física, parei, porque a liga é de maio a maio, né? Sim. E como não podia mudar no meio do ano, não tinha semestral, então eu perdi a faculdade, eu trancava a faculdade todo ano. Então eu demorei muito para conseguir estudar. E aí, na verdade, eu parei de estudar, né? Não foi... E é uma coisa que eu aconselho e obrigo até com a Ana. Tem que estudar, gente. As meninas têm que estudar. Hoje em dia tá fácil estudar e não pode parar, né? E aí eu fui estudar, sim, depois de velha. Eu me formei em 2019. Que foi em São Bernardo. Eu tava fazendo estágio lá em São Bernardo e aí eu me formei. Legal. E voltando a falar de São Bernardo, pra quem não sabe, você foi auxiliar, né? Sim. Auxiliar quando eu era atleta. Então, a gente dividiu ali as quadras. Acho que tem até alguma foto do nosso time de São Bernardo. Só que a gente não tá muito perto. Tá uma numa ponta e a outra na outra. Vou pedir aqui pra eles colocarem a foto pra vocês verem. Foi em 2019. Foi meu primeiro ano de federação também. E a gente foi campeã de tudo, né? Eu comentei até no podcast com a Ana. A gente foi campeã de todos os campeonatos, só foi vice do estadual. Mas a gente foi invicta, então foi um ano muito especial. E eu acho que foi legal pra você também, né? Como auxiliar técnica. Na verdade, assim, eu sou muito grata ao Flávio, né? Que me abriu as portas, assim. Eles estavam em poucos lá, né? E ele sabia que eu estava estudando. E um dia ele falou, a gente tá precisando de gente, o que você acha, né? Eu falei, vambora, é o que eu mais preciso, né? Eu cheguei a estagiar um pouquinho com a Fran, em São Caetano. Mas aí, nesse leve trás da Ana, das crianças, eu acabei estagiando com ele. Aí, gente, tem uma foto... A mais perto que eu consegui é eu aquecendo e a Dani ali no fundo, sentada, assistindo o aquecimento. Mas tem umas outras, assim, que tem o time inteiro e tá cada uma numa ponta. Mas essa aqui acho que é a que mais dá pra ver de nós duas juntas. Eu acho que aí você tava até saindo de líbero, não era? Eu tava sentada, pode ser, né? Alguma coisa assim. Olha a Elô lá atrás, Elô Rafa lá atrás, olha. Nossa. E você foi auxiliar de 2 categorias também, né? Fui do pré e do... pré e mirim, né? Porque a gente... E eu ia falar, você como auxiliar técnica, eu acho que, igual você falou, tava em poucas pessoas, né? Aí um técnico só às vezes não dá conta de corrigir todo mundo. E eu lembro que eu tava num treino, era saque passe, eu tava fazendo passe, e eu tava colocando o joelho no chão. Ali, ó, fiz até uma setinha pra gente conseguir ver. Eu e você, quando a gente foi campeã. E a Ana ali também. A gente, São Bernardo, muito bom. Então, daí eu lembro que a gente tava num treino e eu tava fazendo passe, eu colocava o joelho no chão. Não sei o que eu tava fazendo, que eu ia chegar no passe e eu apoiava o joelho no chão e errava. E aí você chegou, me corrigiu, falou, olha, não põe o joelho no chão, faz isso. E me deu uma dica muito direcionada no passe. Aí depois eu comecei a lembrar disso, comecei a acertar no passe por causa da sua dica. Tá vendo? Que legal, a gente nem imagina, né? Que ajuda assim, né? Que legal. Bacana saber disso. E é bom porque, igual eu falei, como tinha um técnico só, você estava mais preocupado com outros assuntos, né? E aí você foi lá, certeira no meu erro e me ajudou. Que legal. E aí, continuando, em São Bernardo, você ficou esse ano de 2019 e ficou até que ano? Eu fiquei até a pandemia, né? Aí eu já tinha me formado, aí o Flávio saiu, aí ele falou, Dani, eu vou sair, aí a Raquel sobe, fiquei com 14 na época, a Amanda com 13 e a Raquel com 15, acho que foi isso. E aí eu fiquei até o final da pandemia, né? Quando foi em agosto, o Paineiras me chamou.
E aí, eu conversei bastante com a Raquel, porque eu não queria deixar na mão. Tudo bem que a gente tava só no online ainda, né? Sim. Só que na época de pandemia foi difícil para todo mundo, né? Foi muito difícil até em relação, a gente sabia a estrutura, pagamento, prefeitura, a gente, né, assim, não que São Bernardo sempre pagou direitinho, né? Mas tinha dúvida, né? E tinha a segurança de eu estar indo pro Paineiras, e abriria também mais caminho para as duas trabalharem, ganhar um pouquinho mais, trabalhar, né? Assim, porque eles enxugaram o orçamento lá em São Bernardo, né? Então, acabamos conversando, e elas, assim, né, são amigas do coração, assim, que eu levo pra vida. E aí, não, Dani, vai, é melhor pra você. Eu acho que quando a pessoa gosta, né, é isso que tem que desejar pros outros, né? E aí, fui pro Paineiras. E aí, comecei lá no Paineiras, onde eu fiquei até o ano passado. E esse ano eu tô no Pinheiros. Sim, nossa, então você já tem ali 3 times, 3 clubes, né, que você passou. E no São Bernardo, inclusive, eu acho que você treinou a minha prima, que foi a nossa primeira convidada do podcast. A gente até mencionou você durante o podcast. Você treinou ela, acho que foi online, né? Então, foi online, eu treinei a Dani online. E o ano passado no Paineiras ela treinou comigo também um pouquinho. Poucas vezes, mas ela treinou. Verdade, no Paineiras também. Paineiras, então vocês foram juntas pro mesmo clube. A mãe dela, né, me ligou na época, quando teve a seletiva, aí a gente conversou, eu já conhecia a Dani, né, aí já falei pro Júnior, que era o técnico, o Júnior era o Rinaldo na época. Eu falei, Rina, tem a Dani, que ela é excelente, ela ataca, porque ela faz tudo, né, ela é um coringa, né. Sim. E aí ela foi pra lá e ela ficou os anos que eu fiquei lá no Paineiras, a gente caminhou junto, eu tava sempre perto, né, dela. Pegou a seleção paulista do também. Foi muito legal. Foi legal. Então você passou por São Bernardo, pegou esses anos. E principalmente a pandemia, eu queria saber como que você se reinventou para fazer treino online? Porque, gente, foi uma coisa tão complicada. Foi difícil. Se eu te falar assim, eu não sou muito tecnológica igual vocês, jovens, né? Então, Ana, me ajuda, alguém me ajuda. Sim. E a gente fez muito treino online, assim, foi bacana. Mas, assim, o treino online, a gente fez os desafios, não sei se você lembra. Então, todo dia tinha um desafio, elas tinham que fazer, filmar. Até eu tinha Instagram só desses desafios, assim, que a gente fazia. E eu fazia para mostrar que elas conseguiriam, né, assim. Então, a gente bolou aí um desafio, fazia treinos, fazia brincadeira nos treinos, porque os pais reclamavam, né? Porque é bola na parede, bola no teto de casa, era tenso, né? Mas foi bacana, eu acho que foi um momento que foi bom para todo mundo, né? Assim, foi ruim para o mundo, mas acho que todo mundo se reconectou com a família, né? Sim, com certeza. Achei que foi nesse sentido, a gente mesmo nunca tinha ficado tanto junto. Eu falei pro Jess, se o nosso casamento der certo agora, porque a gente nunca ficou tanto tempo junto, né? Então, nesse sentido de estar junto com a família, foi um tempo que pra gente foi muito importante. Mudou bastante, né, a rotina. Aqui é você no Paineiras. Esse é o meu primeiro time aí do Paineiras, e assim, eu fui mudando de categoria lá, e elas foram subindo comigo. Então, eu até mandei essa foto, porque são meninas, assim, que moram no meu coração, eu tenho contato até hoje, assim, são especiais mesmo. Pra mim, são todas aí muito especiais. A Mari tá comigo foi pro Pinheiros esse ano também. Legal. Então, meninas que eu tenho muito contato até hoje, assim, muito legal. E é muito bom legal. ter essa relação do técnico com os atletas, porque tem técnico que é mais assim, tipo, boa tarde, boa noite, acabou, vai pra sua casa. Não, assim, eu sou uma pessoa que eu separo bem durante o treino, eu falo assim, que eu não sou melhor amiga de todo mundo, mas o carinho fica, né, esse grupo, assim, a gente conversa em Instagram, a gente conversa em WhatsApp, às vezes a gente vai no McDonald's e faz um lanche junto, é o carinho que ficou do grupo mesmo, né, o grupo foi muito importante, esse grupo foi muito legal. Dentro da quadra, separa a amizade, mas fora fica pra vida, né? Fica pra vida, né? Eu acho que isso é legal, Que legal. E daí, então, vocês foram campeãs, né? Da Série Prata, né? Isso pro Paineiras, assim, foi um fato meio que... A gente, né? Degrauzinho por degrauzinho. No primeiro ano, que eu não tava lá ainda, perdiam de todo mundo, né? Então, a gente conseguir ser campeão da Série Prata foi uma coisa inédita pro clube, né? E eram todas sócias, né? Acho que só tinha Londrina que não era sócio, o resto todo mundo sócio. Então, você construir isso dentro de um clube é muito legal, né? De ver que todas são importantes para o grupo, que todas são capazes e que conseguiriam seguir cada uma do seu jeitinho no vôlei, que elas seguem algumas até hoje, algumas na escola. Né? Então, é bem legal, assim. E realmente é difícil, né? Porque a maioria dos times, você pega alguém que já fez escolinha, passou por um time e outro chegou lá. E você não, às vezes é só você tá começando agora. E daí você tem que ensinar aí. Exatamente. Desafio, né? Elas, assim, tem a escola, até elas entenderem, assim, que eu acho que foi legal que a gente construiu no grupo, que elas entenderam que o esporte é importante. Porque elas iam por lazer, né? Assim, e a gente foi construindo a importância de vir no treino, de ter que estar presente, que foi um passinho de formiguinha, assim, e aí deu muito certo. E aí, esse vídeo, eu acho que é o... vamos ver o ápice, assim, do Paineiras.
que a gente ficou em terceiro na fase classificatória do CBI, né? Campeonato Brasileiro Interclubes. Que legal! E a gente classificou para ir para Saquarema. Nossa! Então, assim, é um sonho... O Paineiras inteiro foi para Saquarema, porque era o sonho de todo mundo. Que legal! E ninguém, né, dessas meninas de estarem dentro de Saquarema, né, que é o centro do voleibol. Sim. E era uma coisa inimaginável, assim, o Paineiras estar lá dentro, né? Então, é uma coisa que ficou bem histórico. Quando a gente voltou pro clube, a gente foi, né, assim, todo mundo falando. E aí, em dezembro, a gente estava lá em Saquarema. A gente acabou ficando em quinto lá em Saquarema, que também foi legal, né, assim. E é o que eu te falei, um grupo com muitas sócias. É o grupo que a gente construiu desde pequenininho. Algumas militantes chegaram, né, assim, nesse grupo. Mas foi construído isso aí dia após dia, né? Então, foi muito legal. Essa foi uma conquista para as meninas, assim. Nossa, maravilhoso, realmente. maravilhoso. Que todo atleta quer ir pra Saquarema, viver, né, isso e tudo mais. Exatamente. Eu acho que a conquista foi ir para Saquarema. O que acontecesse lá não tinha, assim... Lógico que tem a importância, porque eu falei, gente, agora a gente tá aqui, a gente vai ter que fazer o nosso melhor, né? Mas o ir para lá, e aí todo mundo falando, diretora, foi todo mundo, porque, assim, foi um motivo para todo mundo estar lá dentro e querer conhecer aquele universo, né? Que é fantástico lá dentro, né? Então... E você já tinha ido para Saquarema antes como técnico ou não? Eu fui como na Seleção Paulista, né? Eu legal. fui, quando eu cheguei no Paineiras, eu no primeiro ano fui chamada para ser assistente da Seleção Paulista, que foi o ano que a gente ficou em terceiro. Aí no outro ano eu fui assistente também foi da 16. Aí a gente foi campeã, né, brasileira, Legal. e foi tudo em Saquarema. E no outro ano a gente ficou em segundo, que aí eu fui para 18, para a seleção sub-18, e a gente ficou em segundo, e aí foi em Maringá, no Paraná. Então já viajei bastante aí também com essa meninada aí, Mesmo mas eu já como conhecia, técnica, eu já conhecia viajei. Saquarema, E você, né, vamos voltar ali um pouquinho em São Bernardo, chegou ali a auxiliar a sua filha. A gente até comentou com ela como é que foi pra ela. Eu queria saber como que foi pra você, assim, tá ali tendo que corrigir sua filha. Não sei se tem alguma foto de vocês duas juntas. Aí no tem brasileiro, ó. Ela tá ali, eu tô do lado dela, ó, até na foto. Olha, é verdade. É assim, ó, quando eu comecei, e eu acho que a Ana já sofreu muito, porque todo mundo fala que a vida dela, não sei se eles acham que a gente tem tanto poder, não sei. Que o pessoal acha que por ela ser minha filha e filha do Gé, ela consegue as coisas. E a gente sabe o tanto que ela rala, né? Lógico. O tanto que e o tanto que ela treina também, né? Ela é uma pessoa muito dedicada. E numa seleção, quando eu tô como assistente, eu falei pra Nath, Nath, não vou falar com a Ana. Eu acho que, né, senão tudo vira motivo pra... o pessoal não sabe de E mesmo em São Bernardo eu não falava muito com ela. Eu deixava também mais pro Flávio, sabe? Eu falava assim, olha, fala vocês com ela, corrigem vocês. É melhor eu não me meter, porque a gente acabou, né, vendo algumas coisas... Lógico, alguma coisa que eu vi errado, ó, ataca assim, faz assim. Falava assim, mas deixava mais pra eles estarem corrigindo, pra não dar motivo pra ninguém... E o pessoal fala mesmo, né? Fala, é difícil. Só pra criticar. E a gente é visível, né? O tanto que ela se esforça, que ela é diferenciada. Acho que tem até algumas fotos que ela ganhou MVP. Sim, ela ganhou nos CBIs. Ela destaca na partida. Então dá pra você ver que realmente é a qualidade, né? Mas o pessoal fala. O Bobear fala que foi eu que votei, né? Aquelas coisas bem... Tipo isso. Não, esse é o 21 desse ano. A gente juntas em São Bernardo. Aí ela foi a melhor da partida no Sul-Americano, né? O ano passado. Ela entrou no jogo, foi a melhor jogadora da partida. Então foi legal. Aí ela tá ganhando MVP. Aí ela ganhou MVP no Brasileiro do ano passado pelo Pinheiros, melhor levantadora e MVP do campeonato. Que eu tava aí e eu não imaginava que ela ia ganhar. Então, pra mim, foi uma surpresa. Até acho que eu mandei uma foto, ela indo atrás, assim, comigo lá. Mas ela ganhou e foi uma surpresa pra gente. Você vê, eu nem esperava, né? Assim, então é uma coisa que não Mas tem... você não tava no Pinheiros? Eu tava no Paineiras. Tava no Paineiras. Então vocês não chegaram a jogar junto? Não. Depois, eu como técnica, não, né? Porque depois eu já virei técnica, mas na não. Seleção na Paulista. seleção, Que legal. Então, você prefere, deixar mais, assim, os técnicos corrigirem quando eu tô com ela, assim, eu acho assim, hoje como técnica, se ela jogasse comigo, seria alguma coisa diferente, né? Mas quando eu tava como assistente, aqui, ó, que eu não esperava, tá vendo? Eu tava assistindo e aí eu, né, aí eu entrei na quadra. Eu já tava lá, a Cleide fez assim, entra na quadra aqui, porque eu vou me... Ela já sabia, então ela falou, Dani, entra na quadra porque eu vou me aposentar.
das quadras, eu queria que você estivesse na quadra. E eu tava ali perto, esperando a Cleide fazer o discurso dela, né? Então, não aposentou, não sabia. Não aposentou. Ela fez eu entrar na quadra porque ela sabia que a Ana ia ganhar. Então ela armou pra eu estar perto, entendeu? Nossa. Então foi muito legal, muito bacana, assim. Que legal. A Cleide é engraçada. Ela é engraçada. E ela falou, não, fica aqui, eu vou fazer um discurso, eu quero você aqui do meu lado, tal. Não, Cleide, você vai parar porque ainda falei assim, sabe? Ela, não, fica aqui, eu vou fazer um discurso, é meu último dia, tal. Eu falei, não. E aí foi isso, né? Foi bem legal, assim. E como que é pra você, assim, esse orgulho? Nossa, minha filha tá ganhando isso. Como que é pra você acompanhar isso? Pra gente, assim, é orgulho sempre, né? A gente falou, primeiro, quando ela ganhou a primeira vez, ela tava virando levantadora ainda, né? E o time ficou em quarto, se não me engano. E aí, ela foi MVP, eu tava em casa, né? Não tava lá, foi no Mackenzie. Eu não tava. E assim, nesse dia eu confesso que eu até chorei, assim, de alegria. Porque eu falei, nossa, a gente não espera. É uma coisa que ela... Todo mundo falava que ela não ia dar certo, que ela não devia virar levantadora. Então, assim, né, foi muito legal pra gente, assim, foi bem, bem bacana, assim, porque é o que eu falo, e assim, eu nunca me meti, quando ela chega em casa e fala assim, porque tem às vezes que tá triste, que chega, pô, não foi injusto, mãe, pô, pai, não foi injusto, a gente fala assim, não foi injusto, vai lá amanhã, treina, se dedica mais que alguma coisa errada você tá fazendo, que você tem que melhorar pro seu técnico pôr pra jogar, entendeu? Então, a gente sempre foi muito assim, né? Que eu falo que quando a gente fica nessa coisa de injustiça, hoje eu tento passar isso para minhas atletas, porque os pais falam mesmo, os pais acham. Sim. E aí eu passo muito isso para minhas atletas. A gente coloca aquilo na cabeça que é injusto e a gente não treina para melhorar. A gente fala, nunca vai me pôr, é injusto, nunca vai, é injusto. E aí não quer crescer, sabe? Assim. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, porque minha mãe falava um pouquinho isso, é injusto, sim, é injusto, é injusto, e realmente, você fica com aquilo, ela fala, é injusto, não vou treinar mais, entendeu? E aí a gente tentou passar isso pra Ana, que nada é injusto, alguma coisa tá errada, vai lá e treina o dobro. Ah, não deu certo, treina o triplo. E talvez essa parte de treinar dela seja um pouquinho disso, tanto que a gente fala pra ela, entendeu? E é bom que vocês incentivam ela, né? Então é legal. E a gente fica orgulhoso quando as coisas dão certo, né? A gente não tem como, né? A gente baba mesmo, né? E como que é pra você o seu outro filho não, tipo, se identificar, não querer ser atleta? Como que é pra você? Então, o Gui, ele quis muito jogar futebol, né? Na vida dele, assim, ele queria jogar futebol. Mas, assim, a gente sabe que poucos, né, conseguem jogar futebol. Ele jogou um pouco, ainda bate, assim, agora... Parou, deu uma parada, porque tá no segundo ano de ensino médio, já tem que se focar mais no estudo. Só que ele sempre jogou vôlei com a gente, sempre bateu bola com a gente. Na pandemia fazia os desafios. E aí eu lembro até um dia que eu tava batendo bola com ele, o técnico do centro falou assim, eu quero que ele jogue aqui. Aí eu olhei e falei, mas ele não quer jogar, né? Aí eu falei, Gui, ele tá te chamando. Não vou. Não falei, você tem que ser feliz, faz o que você gosta, né? E tudo bem, e é a opção dele, então deixa ele adora um videogame, aí tem que tirar o videogame quando vai mal na escola, tem todas aquelas coisas, assim. Mas eu acho que cada um tem que fazer sua escolha para ser feliz. Eu até pra Ana, todo ano eu falo assim, ó, acabamos um ciclo, vamos dizer, acabou... Você quer continuar? Se você não quiser, tudo bem. Vai ser feliz, faz o que você gosta. Então, uma coisa que a gente preza muito em casa, assim, sabe? É fazer o que realmente quer da vida. Não adianta a gente forçar nada, né? Exato. E é muito bom que vocês tenham essa visão, porque tem muito pai que a gente vê que força, né? Assim, graças a Deus, meus pais também nunca me forçaram. Tanto que chegou uma hora que eu falei, pai, não vou mais, não dá mais, acabou. Então, é muito bom que vocês dão essa liberdade e você vê que ela tá lá porque ela quer, né? Porque ela gosta, não porque, sinto pressão. Tipo, de casa, mas tem muito mesmo. Tem gente que joga e tem medo, né, de falar para os pais, de decepcionar, que vai parar. Então, acaba indo forçado e sofre, né? Não evolui, sofre. Aí o pai cobra o técnico. E quando a criança não quer, não tem... Tem muito isso, né? Hoje eu vejo no meu dia a dia, assim, bastante coisa assim, né? Então, sim, E deve ter muitos pais aqui também assistindo a gente, que alguns pais de atletas nos acompanham, então fica aí a dica para vocês, de não pressionar, assim, os atletas, porque é bem chato. Bem ruim, bem e chato. pressiona no jogo, porque não joga, porque... porque não pôs, porque não entrou. E eu falo até do Gui mesmo, né? E voltando no Gui, eu lembro que eu tava num jogo e o jogo tava pegado, sabe? Eu falei, nossa, se o Gui entrar, coitado. Porque, assim, ele era muito novinho, não tinha aquela agilidade, esperteza, assim, sabe? Sim. E aí o técnico até pôs um pouquinho. E nós, técnicos, a gente procura pôr todo mundo quando dá, sabe? Tem horas que não vai dar e tem horas que vai dar. Tem horas que a gente não põe pra não expor.
a criança, né? E talvez falta esse entendimento um pouquinho, assim, né? Se você vê que não tem condição, você acaba prejudicando. Colocando num jogo Cria um difícil. trauma, né? Você até Sim. cria um trauma. E você não vai pôr pra tirar na primeira bola que erra. Você tem que pôr pra deixar, pra estar lá no jogo, né? Então entrou, errou, você já tira? Não. Então você tem que ter um cuidado, né? Tem horas que é difícil, né? Assim, entenderem essa nossa filosofia de trabalho. Sim, mas é importante que você mencionou isso, porque já aconteceu comigo de eu entrar e errar a bola e sair na hora. Então, assim, você fica lá, meu Deus, só tem uma chance, você não pode errar. E você cria aquele medo do erro. Meu Deus, não posso errar, se eu errar, eu vou sair. Exatamente, é isso que a gente não quer. E eu procuro. Mesmo quando, assim, é só quando não tem muito jeito, é um jogo que tá pegado. Ponta a ponta ali, né? Mas assim, se a atleta entrou, eu lembro que até esse ano mesmo, eu pus todo mundo e a gente tava ganhando um jogo fácil e você não vai trocar, você não viu o placar chegando. Aí eu falei, não, gente, vai até o fim com esse time, vocês têm condição, vamos embora, vamos. Porque aí você incentiva, mas era um momento que dava pra gente fazer aquilo, e também se você tira como essa criança sai, né, fala, poxa, olha só, perdemos por minha culpa, né? Então a gente tenta ter esse cuidado o tempo inteiro, né? Porque às vezes é uma coisa que a pessoa quer desistir ou já era pra ela, você cria um trauma mesmo. Tem atletas que você chama e fala, não quero entrar. E o pai fala, pô, por que não entrou? Minha filha jamais falaria isso. Ah, meu Deus. E a gente vai aprendendo, a gente vai conversando. Eu falo, nesse grupo do Paineiras, eu tive muito problema no começo e hoje, assim, os pais falam comigo, me agradecem, que, né, eles conseguiram entender o esporte também, né, faz parte, todo mundo tá aprendendo junto ali, né, eu também tô aprendendo no dia a dia com todos os pais, com todos os atletas, né. Sim. Então, é importante ter essa relação, né, assim, de um tentar falar com o outro, tem horas que não pode desrespeitar, né, mas essa comunicação é importante, né. E é bom que você é aberta pra comunicação, Sim. né? Até mesmo porque tem muito pai que tá chegando agora no esporte, não tem noção de nada. Quando você explica, poxa, para pensar, né? E ver que tem razão, né? Aí é bom que você é aberta, que tem técnico que não quer saber. Você fala um A e a pessoa já fica com raiva. Não, eu tento ser calma, né? Tem dias que, né, não dá, mas eu tento ser calma. E a sua relação, assim, em quadra com as meninas? Você é uma técnica que puxa, tipo, você é brava com elas ali na hora do jogo? Ou, tipo, você vai aconselhando? Ou você é quieta? Como que é? Porque tem vários eu falo o jogo inteiro. Eu jogo junto. Ataca a corredora, ataca a diagonal, larga, não sei o quê. Eu canto o jogo, né, o tempo inteiro. Pra ajudá-las, assim. Só que quando tem que dar bronca, a Vicky brinca comigo que eu sou uma fofa grossa. Ela fala, você é tão fofinha, você é tão delicada, mas quando você grita, ela fala assim, né? E aí meu gritinho vai afinando, né? E geralmente quando eu grito ginásio fica um silêncio. Nossa. E aí sai aquela minha vozinha fina, assim. Mas assim, eu cobro quando tem que cobrar. Eu acho que eu não fico gritando o tempo inteiro, eu elogio. Eu procuro dar o feedback positivo, né, que a gente fala o tempo inteiro também, não só o negativo. Então, quando acerta, eu tô sempre lá junto. Legal, isso aí, é assim que tem que fazer. É importante, né? Eu tento estar junto, né, o tempo inteiro. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E aí, assim, a gente vibra junto, briga, discute, mas eu tô sempre jogando e sempre tentando ajudar a solucionar. Agora você vai largar, agora você vai... Se você errar aqui, a culpa é minha. Eu tento pôr a culpa pra mim, sabe? Assim, pra elas poderem... Ter coragem e jogar tranquila, entendeu? Mas você mandou fazer, então, o erro é meu, não fica tranquila, entendeu? Eu tento ser assim, né? Nem sempre dá certo também. Sim. E como que é, assim, quando o árbitro erra um ponto, você fica com raiva? Por exemplo, você viu que foi dentro, ele dá fora? Dá fora. Eu fico, mas eu não discuto muito, porque eu acho que ser árbitro é muito difícil, né? Eu acho que não seria jamais árbitra. Até amistoso, quando falam pra apitar, eu falo, gente, não, eu apito quando não tem ninguém, mas assim, não gosto. Eu acho que é uma das profissões mais difíceis que tem. Então, eu procuro entender. Só quando é um erro muito grotesco, assim, que aí sim, eu discuto um pouco. Mas quando é um pouquinho dentro, um pouquinho fora, você vê, com VAR hoje... Né? Então, assim, eu procuro tentar acalmar e dificilmente eles voltam atrás. Então, também falo para minhas atletas, não adianta a gente entrar em briga porque raramente eles vão voltar atrás no ponto. Acho que pouquíssimas vezes eu vi um árbitro voltar atrás na decisão deles, entendeu? Então, procuro ser calma com eles, é só quando é uma coisa muito grotesca mesmo. Entendi. E eu queria saber uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida. Qual é a sua visão de técnica para uma peneira? O que você busca olhar assim, nas atletas? Como que é essa análise que você faz? Peneira é difícil, né? Eu acho que, sei lá, eu acho tão complicado hoje em dia e a gente tá meio que desistindo de fazer peneira. Não sei se vocês já repararam. Nossa, Porque dá muita confusão. Hoje em dia, você abre uma peneira, você tem 1000 pessoas inscritas, né? Uma peneira. E tem horas que não dá tempo de se olhar.
não é que não dá tempo, as pessoas acham que não dá tempo, mas nós técnicos, a gente já tem uma visão no aquecimento 2-2. Sim. Começou a aquecer 2-2, você já consegue ver quem tem habilidade, quem tem um domínio da bola, o controle de bola. A gente olha o controle de bola, não quem é mais forte, quem ataca mais forte. Quem tem um controle que a gente vai conseguir trabalhar e poder estar junto com a gente. Então, a gente já faz a primeira seletiva selecionando esse pessoal, né? Mas hoje está muito difícil a gente fazer seletiva. As pessoas gastam para vir, né? Sai de outro estado, sai de outra cidade para vir fazer essa seletiva para você passar 3, 4, porque assim, a partir do 17, 15 também, você já tem uma base meio que montada nas equipes, né? Uhum. Então você vai abrir ali para 3, 4 vagas e vem 1.000 pessoas. Então, já deu muita confusão. Tá todo mundo repensando essa maneira de fazer seletiva para não criar tanto... como é que eu vou falar? Tanta injustiça. Não sei se é injustiça, mas acaba tendo uma frustração também, né? Essa é a palavra. Para não criar tanta frustração para as pessoas, né? Assim, Uhum. E tem muitos técnicos que a gente se conhece. Então, assim, a pessoa vem, todos os técnicos se conversam. Então, a gente já sabe quem jogou, quem não jogou, quem tem a personalidade forte, quem não tem. Tem tudo isso, né? Também que conta, né? A personalidade da pessoa, o que a pessoa já fez no outro time, por que saiu do outro time, porque... Então, todo mundo se conversa nesse nosso universo, assim, de técnico. Então, a gente já tem uma base de quem tá lá, né? E a gente, falando, no 2-2 você já consegue ver uma boa parte do que vai acontecer ali, de quem tem condição e quem não tem. Mas gera muita frustração e eu acho que tem que ser mudado de alguma forma. A gente ainda não tem a fórmula ideal, mas que tem que ser mudado, tem. Uhum. E eu, pelo menos, sinto isso, não sei se você também sente, que o vôlei, ele popularizou, assim, de base, muito mais depois da pandemia. Eu senti isso, que depois da pandemia o pessoal começou a querer praticar esporte, começou a buscar. Eu digo tanto também pela questão dos vídeos, né? Antes, eu não via muito criador de conteúdo sobre vôlei. E aí, eu comecei a gravar, assim, sobre vôlei, a minha irmã até falou, grava. Eu falei, não, ninguém fala sobre vôlei, Giovana. Eu fiquei falando assim, né? E comecei, depois começou a dar certo, um monte de gente começou a falar, e hoje eu vejo muito uma procura, onde que tem peneira? Onde que eu posso fazer uma seletiva, um teste, onde que eu posso jogar vôlei? Então, igual, 1.000 pessoas na peneira, na minha época, não era uma realidade isso. Era tipo 30, 40 pessoas. E a gente achava muito. Então, você também percebeu isso? Não, sim. A gente tá hoje no Sub-17 em São Paulo, a gente tem 32 equipes. Nossa! Só no Sub-17. Sub-19, acho que a gente tá com 19, no 15, 20, 26, 27 equipes. Então, fora a Liga Regional de Campinas que existe, fora o Cindy Clube. Muito campeonato. Então, tem muito campeonato, tem muito atleta. Na base, a gente tem muito atleta, muito, assim, né? Tem para dar e vender, que eu brinco, assim. Tem muita gente a fim de fazer esporte. Escolinhas, se você olhar por aí, eu acho que tem milhares de escolinhas. Se eu não tô falando bobagem, tem muita escolinha, tem muita gente começando o voleibol. O esporte realmente, né, populacionou muito, assim, da pandemia para cá, né? Eu acho que os pais perceberam também, né? O que precisa do exercício, começa pelo exercício, né? E o voleibol, eu acho que hoje é o esporte, principalmente para as meninas, né? É o mais próximo da realidade delas, porque a gente não tem quase basquete, não tem hand, não tem mesmo futebol, futsal tem pouquíssimos, né? O que você mais acha é o vôlei, né? Então virou assim, virou um comércio também. A gente tem um monte de escolinha paga, tem personal, tem tudo, né? Então ficou legal. Eu acho que foi legal. E a gente tem bastante quantidade. Aí tem que vir as qualidades que o Zé Roberto tanto pede lá em cima, né? Aos poucos a gente vai trabalhando e vai dar certo. E agora que eu fico pensando, né? Os times profissionais, as equipes profissionais são poucas. E esse tanto de atleta de base, são poucos que viram, né? São poucos. Aí é onde, no 17, onde começam as encrencas, né? Que eu brinco assim, entre aspas. Porque no sub-13, 14, 15 é um ano. Então, elas estão indo. Do 13 passa o time inteiro pro 14, passa o time inteiro pro 15. Quando chega no 17, já tem um time inteiro, porque são 2 anos da categoria. Então, já tem um time inteiro montado lá e junta o outro time. Nossa, realmente. E aí é onde começa o funil, que a gente fala, né? Sim. Aí aqui você já vê quem vai continuar e quem não vai. No 19... é a mesma coisa, já tem as meninas mais velhas, então vai afunilando. E aí, assim, de 37, já vai para 19 equipes no Sub-19. Ou seja, já quantas equipes ficaram para trás? Gente, tem atletas sem ter onde jogar. E do 19, Sub-19, que tem 19, vão para 10 equipes no 21. 11 equipes no Sub-21. Então, já são mais 8 equipes que não vão ter gente aonde jogar. Então, é o funil, não tem jeito. Aí o pessoal para no meio do caminho. Aí acaba entrando na faculdade. Também é um divisor de águas, né? Ou você estuda ou você vai pro
é um divisor de águas. E aí elas começam a fazer as opções ou ficam mais frustradas ainda, né? Isso que é difícil, né? Igual a Ana mencionou, né? Ela, nos últimos anos, ela não conseguiu ir pra escola todo dia. E eu parei de jogar no meu 3º ano do ensino médio. E eu pensei, se eu tivesse continuado, eu não ia dar conta. Porque era simulado todo final de semana. E você tem jogo, e você tem treino, então é complicado. Não tem... o conciliar é assim, você vai ter que abrir mão... Eu acho um pecado no Brasil a gente abrir mão do estudo, né? Nos Estados Unidos, o estudo e o esporte andam juntos, né? Sim. E a gente aqui no Brasil ainda não conseguiu. Então, são poucas escolas. A gente tem escola que ajuda, sim, né? Mas são pouquíssimas. São pouquíssimas mesmo. Escolas que conseguem a gente ter o contato, de falar, olha, a gente tem um jogo importante, ela vai faltar, a gente envia uma cartinha, elas conseguem faltar. Mas são poucas, e hoje com o ensino lá, que é o dia inteiro, elas têm, né, a maioria dos estudantes tem itinerário, né? Ficam um dia inteiro na escola, aí já não dá para vir pro treino, falta uma vez por semana, 2 vezes por semana no treino, chega atrasado, não faz a parte física, isso também já vai dividindo, né? Com certeza. O grupo. Então, quem realmente quer jogar, em algum momento vai ter que fazer uma opção por uma escola esporte, né? Que eu falo, pra ajudar, assim. Que consegue fazer online, né? Apesar que eu tenho a Mari, essa que tava no Paineiras e que tá no Pinheiros hoje, ela estuda numa escola muito puxada. E ela, a Sara também, estudando Bandeirantes, elas conseguem dar uma conciliada boa, assim. Só que, assim, você vê que elas ficam exaustas, né? Para conseguir conciliar, elas... vão na van lendo livro, vão pro jogo lendo livro em espanhol, sabe? É uma loucura, mas elas estão diferenciadas, eu acho, nesse nosso meio, assim. Entendi. E eu ia te perguntar, voltando um pouquinho no tempo, a sua vida pessoal, como você conheceu Jefferson? É o Jefferson. Jefferson, eu ia falar Gerson. O Jefferson, como você conheceu ele? Como que foi? Ele também vive nesse mundo do vôlei? Vocês se conheceram no vôlei? Como foi? Sim, a gente se conheceu jogando uns jogos abertos. Nossa. Eu acho que foi em Araçatuba que a gente tava, não lembro direito. Eu tava pelo BCN e ele tava na época era o São Caetano. Era Colgate, eu não lembro, ele tava pelo São Caetano. E aí, jogando ali na arquibancada, jogo atrasa, e a gente acabou se conhecendo, começou a namorar. E aí, eu fui jogar com ele nessa época da Uniban, que aí na Uniban São Bernardo a gente foi junto. E aí, é igual a Ana, só eu tomava bronca, só eu tomava bolada, e a gente acabou meio que não ficando mais tanto tempo junto, até porque também... a gente tinha que ter a nossa vida assim, quando os times às vezes não pagam direito, né? Então, quando um paga, o outro não paga, a gente viu que não dava pra ficar sempre junto no mesmo time, né? Assim, mas foi isso. Aí a gente se conheceu em 97, namoramos, casamos em 2001, né? E a Ana nasceu em 2006. Foi quando eu resolvi ter filho. Meu sonho era ter filho, eu por mim teria mais filhos. Que hoje em dia é muito caro, né? A nossa vida é muito difícil, né? Ter plano de saúde, escola, estudo, tudo. Então, eu acho que se eu tivesse uma condição, talvez, financeira melhor, eu teria tido uns 4, 5 filhos. Nossa, assim. que legal. Eu adoro. Eu hoje me arrependo ainda de não ter tido o terceiro, eu falo. Eu tive os 2 próximos, parei pra me dedicar a eles, não me arrependo de nada, assim. Eu falei, eu preciso estar com eles, eu preciso ficar com eles. Quando a Ana nasceu, eu tive a oportunidade de voltar a jogar, não quis. Falei, não vou, porque ela vai ficar com uma babá, longe da gente, eu já num estado, eu em outro, viajando sempre, eu quis ter filho mesmo, sabe? Ter pra estar junto, pra estar curtindo. E aí, pra ir mesmo longe trabalhar, que foi no Paineiras, foi depois da pandemia que realmente os 2 já estavam praticamente se virando, sabe? Assim, se virando assim, lógico que ainda eram novos, mas cada um já meio que sabendo fazer as coisas sozinho, sabendo... Já tive aquele cuidado com eles um tempo, né? Assim, e não me arrependo de parar. Chegou a sair de casa, né? Ela comentou. Sim, foi depois da pandemia. Ela foi pro Bradesco, morava lá, porque a escola era mais perto também. Então, para ela sair de São Caetano e ir até o Campos Sales, o Bradesco, ela morando no Bradesco, eles já tinham a van que levava pra escola e que buscava da escola. Então, ficava mais fácil. E aí, eu tava aqui em São Bernardo, eu conseguia estar com o Guilherme sempre por perto, né? E como foi pra você? Tipo, nossa, sua filha saiu de casa. Tudo bem que foi pro esporte, você também provavelmente deve ter saído. Sim. Então, como foi isso? Que hoje em dia é fácil. Eu falo assim que é fácil. É fácil no sentido que a gente tem WhatsApp, Verdade. chamada de vídeo. Então, a gente se via sempre assim, né? E qualquer coisa, ela tava em Osasco ainda. Ela não tava tão longe. Ela ainda não foi tão longe, né? Sim. Hoje que ela fica na seleção, que é quando ela fica bastante tempo longe mesmo, assim, da gente. Mas a gente se fala todo dia, se vê em chamada de vídeo. Então, fica mais fácil, né? Assim, e eu acho que a gente, por ser do esporte,
a gente tem um desapego, assim, diferente, sabe? Minha vizinha em São Paulo esses dias falou, meu filho foi morar perto da faculdade, eu tô despedaçada. Eu falei, nossa, mas calma, né? Não é assim, né? Então, a gente tem uma facilidade maior em lidar. Lógico que sente falta, tem dias que, vamos lá, vamos atrás dela, vamos ver, vamos jantar. Mas a gente consegue se falar todo dia e se ver todo dia, não é tão difícil assim, né? Sim. E o seu marido, tipo, ele também trabalha com vôlei e você também. E como que é pra vocês se encontrarem folga, essas coisas assim, Não, da família? bate nada. Mas esse ano, então, a gente quase nunca se vê, assim. Eu brinco que a gente tem que marcar horário, sabe? Parece médico, pra gente conseguir se ver. Ontem todo mundo jantou junto, foi né, assim, mas ele, ele foi dar treino ontem, eu joguei na quarta, e aí ele tava de folga, e na quinta ele foi ter jogo, eu tava de folga, então a gente vai... É meio embolado, assim, mas dá certo, a gente se entende, dá certo, a gente procura tentar jantar todo dia, todo mundo junto. Então, geralmente eu sou a última a chegar em casa, eu chego a partir de 9h30, assim, 10 horas em casa, e ele chega um pouquinho antes. Mas um espera o outro e o Guilherme espera a gente também, assim. Legal. E quando a Ana tá, óbvio, né, também a gente procura estar sempre todo mundo junto. Mas nós três que estamos em casa, assim, a gente procura priorizar essa janta. Se der, a gente tem que jantar junto, todo mundo. É só se realmente um tá viajando, o outro... Mas a gente tenta fazer isso, não importa o horário. Que legal. Então, é uma dinâmica bem diferente, assim, né? Porque não é só o filho atleta. É o pai, o filho. Todo mundo. Todo mundo. Que legal. Eu tenho algumas perguntinhas pra te fazer. Aquelas perguntas rápidas. Tá. Você já teve algum histórico de lesão? Eu rompi meu menisco. Nossa. Num jogo, véspera de Natal. A gente tava jogando era 23 de dezembro. Eu tava jogando em Campos, contra o Rexona, no Paraná. Nossa. Eu fui fazer uma defesa, eu nunca tive lesão, nunca senti assim, fazer uma defesa. Quando eu voltei, eu ainda continuei num pé só, o rally, e aí depois já não conseguia mais esticar a perna. Mas assim, foi menisco, operei, aí eu tive um problema depois na recuperação, porque eu fiquei engessada, e não era pra ter ficado engessada. Como era Natal e Ano Novo, eu no físio tava de folga, todo mundo de folga, acabei ficando, aí... Ficou ruim, o joelho não desinchava e tal. Aí o médico operou de novo, tirou o líquido que tinha. Em 15 dias eu tava de volta. Até quem me tratou nesse retorno foi a GG. Não sei se você conhece a GG em São Caetano. Ela é do Arthur Zanetti. Acho que eu não conheço. Ela é uma referência. E aí ela em 15 dias me pôs de volta. Eu não tenho dor nenhuma no joelho. Nada. Até hoje. Graças a Deus. Não teve nenhuma sequela, então. Nada. Muito bom. Que legal. E você já praticou outro esporte? O basquete, você chegou a praticar ou não? Não, porque não tinha, assim, em casa a gente sempre jogou de tudo, né? Então, assim, se sempre colocou a jogar tênis, eu sei, ping-pong, badminton, até futebol eu brinco, assim, sabe? Mas esporte praticar, natação. Natação, desde pequena eu fiz também, que enquanto eu não sabia nadar, eu não podia. Aí eu tive que fazer opção pelo vôlei ou a natação, aí eu fui pro vôlei, né? No Juventus mesmo, eu fazia os dois, eu tive que fazer opção. Eu fui pro vôlei, que é o que eu gostava, né? Então... Legal. Qual a melhor coisa que o vôlei já te ensinou? Eu acho que é resiliência. Resiliência. Nossa, porque não tem jeito, né? A gente tem muito estresse no dia a dia, a gente tem muita fofoca, muita briga, muita vaidade, né? Assim, então, você tem que saber lidar com tudo isso, né? É muito difícil, mas assim, graças a Deus eu tô conseguindo, tô resistindo. E como foi a sua transição de posição? Eu sei que foi por um jogo só, mas pra você foi tranquilo, foi desafiador? Na verdade foi o campeonato, né? Quando eu virei levantadora, que você tá falando, né? Sim. Eu treinei na seleção brasileira antigamente, a gente ficava em Minas, alojado lá no... esqueci o nome lá, no Mineirinho. A gente ficava alojado lá e a gente ficava muito tempo. Então, a gente era convocado, tipo, em fevereiro pro campeonato em outubro. Nossa! Então, foi um ano treinando praticamente, entendeu? Então, não foi tão difícil, que eu fiquei naquela posição. Sim. O duro foi quando eu voltei, que na semana seguinte eu já tinha que estar atacando, no BCN na época, eu já tinha que estar de volta atacando. E aí foi, acho que talvez um momento que eu fiquei um mês ali meio complicada, mas depois deu tudo certo, foi tranquilo. Entendi. E você tem rotina de jogo como técnica? Eu sou supersticiosa pra caramba. Eu faço as mesmas coisas, o mesmo tênis rosa aqui, coitado, ele vai se acabar, mas é só ele que eu vou pro jogo, eu faço a trança, eu tenho um ritual de falar com as meninas antes do jogo, eu sempre faço exatamente igual. Não tenho, assim, essa parte de ouvir música, nada, é mais essa superstição de roupa, a maneira o que eu vou falar, o papel que eu vou, a mesma caneta,
Então eu tenho essas coisas assim, supersticiosas. E já assim. aconteceu de sair do controle, tipo, perdeu a caneta, alguma coisa assim? Não, um dia eu falei, não, chega, isso é besteira. Eu vou com meu tênis verde. Perdemos o jogo. Nossa! Nunca mais eu só voltei pro tênis rosa. E eu falei, não era um jogo complicado, sabe? E perdemos. Aí a Ana brincou, falou, trocou o tênis, não fez a trança, não fez o quê. Será que foi o tênis ou a trança? Então, porque nem a trança eu fiz. Realmente, foi um dia que eu falei, chega, né? Vou parar com isso, né? Eu falei, não sei se foi ironia do destino, mas foi. Eu falei, ai, gente, eu não tô acreditando. Que engraçado. E qual foi o maior perrengue que você já passou, assim, como atleta e como técnica? Putz. Como atleta, a gente já passou vários, né? Nessa seleção mesmo que a gente foi, a gente tinha que fazer uma viagem e estourou a rodinha, o pneu do avião. Não sei se é pneu aquilo, do avião. Então, a gente ficou dentro da aeronave umas 5 horas sem poder sair. A gente perdeu o voo para ir pro Mundial. Então, assim, ficamos... a conexão, né? A gente acabou perdendo. Nossa. Então, eu acho que foi, assim, essas coisas mais básicas, assim. Mais básicas. Como técnica... Peraí que agora você me pegou, Gil. Não consigo tipo lembrar. Assim, esqueceu carteirinha, alguma coisa. Não, então, como essa história da Ana aí, eu acho que todos os técnicos aprenderam, porque todo mundo ficou sabendo. Sim. E as carteirinhas ficam com a gente na bolsa, né? Então, assim, eu saio de casa, eu olho. Eu entro no carro, eu vou lá no porta-mala, abro de novo a mala, eu olho se tem a carteirinha. Eu entro na van, eu olho se eu tô com a carteirinha. A gente ficou meio neurótico com essa situação de carteirinha, assim, Acho que todos os técnicos, depois desse dia... ficou bem tenso com isso. Que é uma coisa que também, daqui a pouco, acho que precisa modernizar, né? Do que a gente ficar com as carteirinhas. Cadastro online. Então, a gente tem que ficar andando com... Assim, e tá na bolsa, né? E assim, a gente anda pra tudo quanto é lugar, pode perder. Se perde, ninguém joga, né? Assim... Mas nunca tive, assim, chegar atrasado em cima da hora do jogo, já quase no WO, faltando 5 minutos. Essas coisas, a gente era uma viagem longa. Longa não, mas pegamos tudo parado. E aí chegamos faltando 5 minutos para dar o WO, mas deu tudo certo também. Então, assim, essas coisinhas básicas. De atleta que esqueceu o tênis, eu tive que dar o meu para jogar. Já aconteceu o tênis também. Rosa. Vocês, São Bernardo, a Maria Laura. Nossa! Eu dei o meu tênis para ela jogar, porque o tênis dela rasgou todo lá e eu dei o meu tênis para ela jogar. Gente, ainda bem que calçava Quero o mesmo mesmo, número, né? Então já aconteceu essas coisinhas aí. Que engraçado. E aqui eu tinha uma pergunta, mas você meio que já respondeu. Se você já jogou outras posições, além de ponteira e levantadora. E fui líbero também, né? Fui líbero no... Na verdade, a gente não tinha líbero, né, antigamente. Como que era? Era central A mesmo? central passando, então, mas era bom, porque todo mundo fazia tudo. Assim, era bom no sentido que todo mundo sabia fazer tudo, sabia dar manchete, sabia dar, né, assim. A líbero começou mesmo, eu já estava no final, assim, para parar, e aí eu acabei... Como eu era uma ponteira passadora, eu era mais de composição, eu passava, né, melhor do que atacava. Entendi. Então, sempre que precisava, eu fazia líbero, eu era tipo a segunda líbero nas equipes, se acontecer alguma coisa. E aí aconteceu, e eu acabei jogando uns 4, 5 jogos de líbero. Então, foi tranquilo também, né? Mas é uma coisa que eu acho que tem que mudar. Eu acho que na base, até o sub-15 ou 14, pelo menos 13, 14, todo mundo tinha que fazer tudo ainda. Não podia selecionar. Divide muito rápido, né? Porque já assim, as menores vão para líbero e levantadora, as altas vão de central. Por que não essa alta pode ser uma levantadora? Porque essa líbero pode central. Levantar, entendeu? Assim, e de qualquer forma... A pequena nunca ataca, a grande nunca dá manchete. E é muito nova para tudo isso. Tem um estereótipo, né? Eu acho que pode voltar a ter as 3 trocas que tinha antigamente. Para todo mundo. Mais não isso, tem. Então? Não, pode. Desde o sub-13 pode 5-1. Nossa. E tá liberado o líbero, tá tudo. Então, fica muito precoce tudo, né? Eu acho. E você, como técnica, assim, qual é o seu maior desafio para ensinar? Um fundamento que você acha difícil de ensinar? Por exemplo, que você sente que as atletas têm mais dificuldade no geral? Bloqueio. Bloqueio? Bloqueio é o mais difícil de ensinar. E eu brinco que eu sei ensinar porque meu bloqueio era muito ruim. Então, eu ouvi tanto técnico falar na minha orelha de como é que tinha que bloquear, que eu absorvi tudo que eles falavam, mas não conseguia fazer. Então, assim, né? Mas eu absorvia pelo menos o que era falado. Eu acho que hoje no voleibol é o fundamento mais difícil que existe, o bloqueio. É complicado mesmo. E mesmo pra gente ensinar também, pra elas entenderem. Que nem você falar, põe a mão aqui na bola, fecha aqui. Mas não é assim fácil, né? A leitura do jogo também, né? Então eu acho que é o mais difícil. Legal. Dani, agora vamos só falar desse último clube que você tá, o Pinheiros. Como é que tá sendo? Quando você foi pra lá? Eu cheguei esse ano lá no Pinheiros, né? Eles me fizeram um convite no final do ano passado. E aí, para ser coordenadora técnica da base,
em técnica do Sub-17, né? Então, assim, é desafiador, porque lá no Pinheiros a gente tem 18 a 19 equipes, do Sub-17 para baixo, que eu falo, né, das categorias menores. A gente tem várias escolinhas e 3 equipes de cada categoria. Então, tem 3 Sub-13, 3 Sub-14, 3 Sub-15 e 5 Sub-17 a gente tem lá. Deus. Então, lá, graças a Deus, tem muita gente praticando o esporte, né? Mas é uma cidade, né, assim, ali, pra gente conseguir coordenar tudo, além aí do Sub-19 para cima, que a gente considera que é mais profissional, né? Sim. Aí a gente ainda tem um Sub-19 do Cindy Clube também. Que joga então, tudo dividido nos campeonatos. Mas, nossa, 5 Sub-17, você falou? Daí 4 jogos Cindy Clube? Como a gente joga, assim, o Sub-17 da federação, Sub-17A Cindy Clube, Sub-17B Cindy Clube, e os outros 2 jogam a Liga IP. Então, divide tudo, assim. Mas todo mundo joga, né? Então, e você coordena todos. Dessas que eu te falei agora. Aí eu tenho o 19 e o 21 da federação, né? E o adulto que aí já não é a minha parte, mas eu tô sempre junto, né? Assim, tô com eles, auxilio o Júnior no 19 e no 21. E aí, essa semana, eles me chamaram pra estar junto com o adulto também. Então, na Liga B aí que vai começar, né? Teve a apresentação essa semana, então tô lá junto com eles também. Legal. E aqui tem uma fotinho, olha. Esse é o 17, esse é o meu Sub-17 lá. Ai, que atleta nas suas costas. Nas minhas costas, não basta ser técnico, né? Que legal. Mas são umas fofas aí, é um time que tá em construção, mas é muito legal também, muito bacana. Muito legal. E daí você também você é técnica do 17. Do 17. E aí você é auxiliar do 19, do 21 e do adulto. Do adulto, Nossa. Então realmente é puxado, tipo assim, você sai de casa super cedo e... lá eu entro de tarde, agora com adulto que às vezes eu vou de manhã, né, assim, mas geralmente eu entro de tarde, a partir das 2, né, que a gente começa, às vezes tem treino meio-dia, e aí eu vou até de noite, porque aí também, como eu tô coordenando, se der algum técnico que nem a Maju teve que passar por uma cirurgia, aí eu ajudo nos treinos dela também. Então, quando precisa, eu tô auxiliando e cobrindo alguém. Mas um ajuda o outro. A equipe técnica é muito boa, assim, sabe? Então, todo mundo se ajuda lá, é bem bacana, bem bacana. E a estrutura lá também é muito boa, legal, né? Tipo assim, tem fisioterapia, essas coisas. Tem fisioterapia, nutricionista, psicólogo, tem tudo. E não são todos os times que tem, né? Tem time que não tem academia. Não tem academia, não tem nada. Só a maioria, que talvez seja um problema maior, que eu falo até aqui em São Paulo, não sei se no Brasil, a gente não tem parte física quase que até o Sub-17 quase não tem, quase ninguém faz parte física. E aí, quando elas vão para uma seleção brasileira, não sei se é em São Paulo, tá? Elas sentem, eu acho que elas sentem essa diferença de trabalho, de parte física. Porque quando você chega na seleção é tudo muito mais puxado, né? Sim, então... e é igual, já aconteceu muito de eu fazer treino na quadra com um pezinho aqui, faz sempre o mesmo exercício, faz um supino, daí tipo, você faz sempre as mesmas coisas. Lá em São Bernardo mesmo, não tinha, né? O pezinho baixo, daí você não evolui, você faz... com preguiça. Eu fui fazer academia, sei lá, depois que eu parei de jogar, eu não sabia fazer nada da academia. E a gente achava que arrasava, né? Eu achava que eu era super fitness, mas eu não sabia fazer nada. Eu acho que é uma das coisas que faltam ainda, assim, na base, talvez um estudo sobre isso, assim. Não sou a melhor pessoa para falar disso, né? Assim, é uma coisa que eu ainda quero estudar, já fui fazer pós em parte física, nessas coisas, nessa parte que não é o meu forte ainda, assim, né? Mas eu procuro tá por dentro Mas eu acredito que é uma coisa que tá faltando ainda nos clubes, né, no geral. O técnico faz tudo, né, na verdade, nós técnicos a gente se vira, graças a Deus hoje eu tô no Pinheiros, né, que tem toda essa estrutura, mas hoje os técnicos trabalham sozinhos praticamente, fazendo tudo, sabe, assim, então é bem complicado, né, é aquela coisa, se vira com o que tem, na hora que tem, chega mais cedo, monta rede, desmonta rede, vejo as atletas montando, desmontando rede, poucas bolas murchas, bolas ruins, né, assim, então é difícil trabalhar, assim, não é tão fácil como falam, faz tudo, dá a parte física, faz absolutamente tudo, né, e nem sempre... E com o que tem, né? Faz tudo e com o que tem. E que quase sempre não tem quase nada, né? Foi complicado o que eu falei, mas é mais... Deu pra entender. Então, voltando a falar sobre a academia, é muito importante fazer atividade física. E aqui tem o nosso parceiro, a Diamond. Se você é de Diadema, você precisa conhecer. Eu treino lá também. E assim, gente, super importante para um atleta. Ou se você não é atleta também, é importante você se exercitar. Então, vão na Diamond, porque é incrível. E, Dani, eu queria dar uma finalizada aqui, queria falar para você sobre os equipamentos esportivos, né? Você vai ganhar aqui, já dando um spoilerzinho, alguns brindes, algumas
coisinhas, mas eu queria saber de você. Quais equipamentos esportivos você usa? Que você, tipo assim, quando você vai jogar... eu gosto de usar joelheira. O que você gosta de usar? Eu adoro joelheira, tem que usar, gente. Eu vejo as meninas com a joelheira na canela, eu falo, gente, joelheira é pro joelho, né? Eu também não entendo isso. E aí eu brinco, às vezes falta alguém no treino, eu vou jogar, né? E aí eu brinco, se eu tivesse de joelheira, eu pegava a bola, né? Eu acho que é fundamental. E eu, branquinha desse jeito, eu acho que eu chamo de braque, né? Vocês falam... É o braque. É o braque, o manguito. Eu acho que, aí, sim, principalmente no começo de temporada, que não tá acostumada com a pancada, eu acho que é super importante. E falando de tornozeleira, eu acho assim, na época que eu joguei no Rexona, que foi no Paraná, eles obrigavam a gente a jogar. Eu nunca joguei de tornozeleira, porque graças a Deus eu nunca tive lesão. Sim. Mas você vê na TV o Naubert falando, o pessoal falando que é bem importante tornozeleira. Eu gosto da tornozeleira quando realmente você teve a lesão, para você ter a proteção, estabiliza, e depois você volta para você ter o trabalho, né, de movimentação do tornozelo, que a gente fala, senão você também fica com ela direto. Mas eu acho que todo atleta tem que ter, porque a gente nunca sabe quando vai, tem que estar lá na bolsa, sabe? Se puder ter uma na minha bolsa para o atleta quando ele precisar, eu pode ter certeza que eu terei. Legal, então já vamos trazer aqui alguns produtinhos da Hair, principalmente, que é a nossa patrocinadora, que é a proteção dos atletas. Aqui tem a caixa. Obrigada, produção. Vamos abrir lá. Aqui. Puxa o microfone aqui pra gente conseguir. Aqui a sua voz. Aí. Pronto. Ó, vamos começar com... Esse aí. Pode ser isso. Com a joelheira, que é o que a gente tá falando. Que legal. Agora. Olha, essa é boa, né? Ela protege aqui da tela, a caixa. Deixa eu puxar pra cá a caixa. Ela protege aqui até na lateralzinha, né? Ótima. Olha, gostei. Eu acho que ela amortece bem. Aqui ainda, da Hair, temos os manguitos. Esse aqui é bom. Esse aqui é... Mais uma joelheira pra combinar. Essa é boa, porque tem os dois tipos de uniforme, né? E aí o pessoal sempre combina pra combinar. Meião e meinha. Sim, aqui a gente tem uma garrafinha da Serra de Cunha, inclusive estava aqui. A gente falou e não bebemos água. Então vamos aproveitar pra gente dar um golinho na latinha da Serra de Cunha. Gente, diferente, né? Na latinha, muito legal. Muito prático. Bacana. Muito bom. Muito legal. Vamos continuar. Você já pode levar uma para sua casa. Oba! Para conhecer. Inclusive, tem desconto. O cupom é Esporte10. Escaneia aí o QR Code, que tá com 10% off no site. E agora, Dani, eu sei que você tem a superstição com o tênis rosa, mas a gente tem outro tênis que você delícia. pode usar, talvez, para treinar ali. Que é da Espóreo. Inclusive, a Espóreo também tá com desconto. Nossa, que lindo! Muito legal. Muito legal. Ele tem a proteção aqui, né? Ele é altinho. Nossa, que maravilha. Esse eu vou pôr daqui a pouco, hein? Pode, então. Depois eu falo pra que você vai usar ele. Muito legal, amei. A Espóreo, gente, tá com uma condição muito especial para as primeiras 50 pessoas. Você ganha 10% off e 20% de cashback com o cupom Na Rede com Gil. Então, aproveita, corre aí para você ser um desses 50 primeiros e garantir esse desconto. Vou pro jogo, vou ganhar com tênis, tá? Vai ganhar com tênis da Espóreo. Ó, aqui a gente tem uma bola da Poker, que também... Ai, que legal. É a nossa patrocinadora. Nossa, legal. E o que a gente comentou agora, inclusive. A tornozeleira. Pronto, minhas atletas vão estar. Eu tô jogando menos agora, né? Depois de velha. E mais uma, pra combinar a cor com preto também. Com uniforme, Ai, que bacana. E aqui tá no final da... presente, gente. Obrigada. No final da caixa, aqui uma cotoveleira também. Olha, que legal. Pra se proteger de tudo. Da queda, né? Esse eu fico com o cotovelo bem machucado, inclusive. Quando você jogava, você usava? Não usava. Eu pegava um manguito bem comprido e dobrava ele pra ficar protegendo. Porque não tinha, né? Eu nunca tinha visto. Que legal, novidade, bacana. Novidade boa. E Dani, agora, pra finalizar, eu vou te desafiar no vôlei. Eu sei que você tá como técnica agora, mas vai ter que voltar pras origens de atleta. E bora fazer um desafio? Bora, vamos. Você aceita? Aceito. Então vamos lá. Fiquem atentos aí no Instagram que a gente vai postar todos os desafios. Dani, queria agradecer muito você ter vindo participar aqui. Você quer mandar um recadinho pra alguém? Mandar uma mensagem pros seus fãs? Primeiro eu quero agradecer vocês, né? Você e seu pai, né? Que tá aí tanto tempo com a gente no esporte, né? Eu acho que é um dos primeiros que incentivou aí com transmissão, né? A base, eu acho que foi muito bacana você dar essa ênfase pro esporte, pras atletas novas, né? Eu acho que a visibilidade é legal. Então, eu agradeço vocês, a minha família, pela paciência comigo. Quando eu resolvi voltar para o voleibol, me chamaram de louca. Perguntaram se era isso mesmo que eu queria, né? Porque a gente sabe que esse mundo
Nossa, é corrido. E é isso, agradecer minha família e você, Gi. Obrigada. Gente, eu também queria agradecer aqui todas as marcas parceiras que fazem parte desse projeto, especialmente a Hair, que trouxe muitos brindes aqui pra gente, que com certeza vai fazer toda a diferença. Queria agradecer a On Studios, que cedeu esse espaço maravilhoso pra gente gravar, que tem tudo, gente, tem microfone, tem cadeira super confortável, televisão pra você colocar as imagens, que faz toda a diferença, câmera profissional, edição, iluminação, tudo perfeito. E aqui, inclusive, é climatizado. Então, é o lugar ideal para você fazer esse podcast. Fica localizado em Diadema. Quer fazer o podcast? Vem para On Studios. E é isso, gente. Isso. Obrigada. Obrigada vocês que estão assistindo. Obrigada por acompanhar esse projeto, que foi um piloto. Então, obrigada por estar assistindo até aqui. E é isso. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.